Uma boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um evento que a gente faz exclusivo para a comunidade da Sejunta. E essa comunidade são das escolas parceiras, que têm acesso aos nossos sistemas. E é muito bom ver vocês todos por aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso tema, o nosso objetivo é trazer para vocês informações para que a gente possa começar projetos de tecnologia nas escolas, mas com projeto de tecnologia, melhor dizendo, projeto de programação nas escolas, mas com um adendo muito especial, que é o anúncio de um novo currículo que a gente vai fazer hoje, junto com a Yasmin, com a Dayana, que são da Sincroniza. E esse currículo, ele é novo, ninguém no Brasil teve acesso ainda à versão que a gente vai mostrar para vocês, então é com muita felicidade que a gente traz para vocês todas as novidades de hoje e tudo isso que a gente está tão empolgado aqui se contendo para compartilhar. Vou começar contando do time. O time de hoje, quem está presente do lado da Sejunta é o Guilherme, que sou eu. Prazer, sejam muito bem-vindos. O Yuri, que coordena os projetos de tecnologia educacional com a gente, e o Léo, que também faz parte do nosso time de tecnologia, apoiando os professores no desenvolvimento. Todos nós fazemos parte de um grupo muito engajado com a educação e a gente acredita que esse é o primeiro passo. Trabalhar com educação, acreditar em educação e que a educação é o melhor jeito de mudar o mundo e o futuro, e todos nós temos isso do nosso lado, contem muito com isso, e isso faz com que a gente tenha uma empatia enorme com os projetos de educação e passa com tanto carinho para vocês. Nesse meio tempo, a gente já teve mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, a gente teve mais de 12 mil dispositivos implementados e mais de 25 mil professores impactados pelas nossas formações. E algumas escolas também já confiaram em nós, todos vocês, para falar a verdade, mas alguns logozinhos aí na imagem que está por vir. E é muito legal ver como o projeto cresce, é muito legal ver como vocês são engajados e só por conta de vocês que esses eventos existem e acontecem. Junto com a gente, a maneira como qual a gente apoia essas escolas, até trazendo um pouco mais de informação em detalhe, é justamente por meio da gestão do projeto, do acompanhamento, trazendo mais informações sobre o desenvolvimento profissional dos docentes, as práticas do projeto em si. Muitas de vocês pensam em ser Apple Distinguished School e como a gente chega lá. E nesse meio tempo, a gente conta muito com a confiança de vocês. E junto com a gente, para comunicar o evento, para trazer mais informações, tem também as meninas da Sincroniza, e eu vou deixar que elas se apresentem na sequência. Obrigado, meninas. Obrigada, Guilherme. Obrigada a toda a equipe da Sejunta. Um prazer a gente estar aqui novamente em mais um evento. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu sou a Dayana Gonzalo, coordenadora do projeto Learning Partner aqui no Brasil. Eu sou IPL também, sou bióloga, então também já estive na sala de aula, dando aula aí de ciências e biologia. Já acompanhei todos os anos, todos os segmentos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu vou conduzir este webinário junto com a Yasmin, que também é da equipe da Sincroniza. Oi, Yas. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou Yasmin Gonçalves, sou pedagoga, apaixonada pelos pequenos, eu sempre falo isso, né? Mas é o brilho dos meus olhos. Eu sou formadora no projeto, sou AD da classe de 2019 e é um prazer estarmos juntos aqui nessa tarde. E contando, então, um pouquinho da Sincroniza Educação, a Sincroniza é uma empresa que trabalha com a formação de professores em grande escala. Estamos aí em todo o território brasileiro e o objetivo é levar formações que tragam inovação para a gestão escolar, para a sala de aula, né, que possa mudar um pouco os planos de aula dos professores, trazendo novas metodologias, sempre com o objetivo de impactar positivamente a aprendizagem dos alunos. Nós temos diversos parceiros e hoje a gente está aqui com um desses parceiros, que é o canal oficial da Apple, a Sejunta. Então, é um grande prazer para a gente conduzir esse nosso horário aqui com vocês e para que a gente possa cumprir esse nosso tempo, e a gente sempre fala que é um desafio cumprir 1 hora, porque é sempre muito gostoso poder compartilhar conteúdos com vocês, trocar informações, aprender junto com vocês. Então, para isso, a gente tem uma agenda
bem dividida, e a gente já vai dar alguns recados aqui para vocês. Primeiro, é que vocês fiquem bem à vontade para abrir a câmera, para a gente tentar ficar um pouco mais próximo, ainda que no ambiente virtual, mas para a gente se aproximar um pouquinho mais. Como a gente tem só 1 hora, essa 1 hora passa super rápido, então a gente pede aí a atenção de vocês, deixa uma aguinha já perto, o carregador próximo, e nós teremos muitas interações, tanto pelo chat, quanto a atividade mão na massa. Então, por isso, já fiquem com o iPad em mãos, ligadinho. O chat será o nosso meio de comunicação. Então, se apresentem aqui no chat. A gente vai compartilhar respostas através do chat. Então, fiquem bem à vontade para utilizar. E a gente vai utilizar uma atividade hoje específica. Como o Guilherme falou, a gente está no meio de um lançamento de novidades. Mas para que vocês já busquem dentro do Swift o Playground da Blue. A gente vai passar isso com calma, mas quem conseguir já localizar é interessante para que vocês acompanhem depois. Tudo bem? Pode passar. Yas. Aqui a gente traz um feedback importante da última formação, que a gente vai convidar os meninos da Sejunta para contar para vocês. Bom, gente, a boa notícia é que vocês foram muito ouvidos e ouvi-los é muito importante para a gente. A gente faz alguns eventos exclusivos para a nossa comunidade, esse é o segundo. O primeiro a gente falou sobre atividades criativas no iPad, e lá naquele evento vocês mencionaram que havia alguns pontos que vocês gostariam de explorar mais nos nossos eventos. Então, iMovie, apps de terceiros para salas de aula, retomar alguns temas apresentados na votação, que naquela época a gente escolheu dentre 4 atividades, né, uma para fazer, e vocês foram ouvidos. A primeira ação como resposta para isso é justamente compartilhar com vocês os cursos, porque apareceu iMovie, GarageBand, entre outras coisas, e reforçando, tudo que vocês colocam lá no final da apresentação, no formulário de feedback, a gente escuta, a gente coloca muita atenção nisso, muito carinho, a gente quer sempre que vocês se sintam bem nas nossas interações, nos nossos eventos. E no próximo slide tem inclusive o voucher que vocês podem usar. A gente separou um voucher exclusivo para esses eventos, chamado Criativos! Vocês podem usar e qualquer evento, qualquer situação, chamem a gente, que a gente está aqui para apoiá-los. Dai, Yas, obrigado pelo espaço. Obrigada a você, Gui. Então, hoje, para que a gente possa acompanhar os objetivos da nossa formação, nós vamos conhecer o material de programação para todos e sua interação com a BNCC, conhecer o lançamento do livro de aventuras e explorar recursos do iPad e as aventuras da Blue. E para a gente começar, a gente já começa aqui num aquecimento, a gente vai fazer uma atividade de metacognição. A gente costuma comparar que o nosso aprendizado ele pode ser relacionado com a construção de um castelo. Logo, cada pessoa, no seu processo de aprendizado, vai construir um castelo diferente. Eu tenho um castelo, Guilherme tem outro, a Yas tem outro. Por quê? Porque a gente vai adicionando tijolos de conhecimento ali, ao longo da nossa caminhada, de tudo que a gente aprende, e formando esse nosso castelo. E isso é muito importante para que a gente consiga olhar o que a gente tem, o que a gente quer adicionar, onde estamos e o que vamos construir. Então, para isso, a gente vai pedir para que vocês peguem uma folha de sulfite ou qualquer outro papel aí que vocês tenham, façam uma tabelinha. Podem dividir essa folha fazendo uma tabelinha, tá bom? Nessa folha, vocês vão responder a 2 perguntas. Primeiro, o que eu sei sobre programação para todos? E ao lado, o que eu gostaria de saber sobre programação para todos. Essa tabelinha, essa atividade, ela é para que vocês acompanhem o processo de aprendizado de vocês. Mas, como nós somos super curiosos e queremos saber um pouco do que está acontecendo aí, a gente vai pedir para que vocês coloquem aqui no chat um pouco dessas respostas, tá bom? Então, podem mandar aqui no chat mesmo a resposta dessas 2 perguntas e pode ser bem rápido, assim, 1 palavra para cada um, não precisa ser nada extenso, certo? E guardem essa folha aí com vocês durante a nossa formação, tudo bem? Então, a gente vai seguindo aqui, mas enquanto isso, vocês vão respondendo aqui também, tudo bem? Tudo bem. Boa. Muito bom. Então, enquanto vocês preenchem aí as suas expectativas, né, as suas respostinhas da nossa primeira atividade, a gente vai falar um pouco da importância da programação.
E a gente traz aqui que talvez um ponto importantíssimo, inicial para a gente desmistificar alguns conceitos relacionados à programação. Porque muitas vezes ele pode assustar um pouco, afastar algumas pessoas, porque eu não tenho habilidade, isso é muito difícil, ou é só para quem é da área de informática a programação, então eu que sou de ciências, de geografia, não tenho como utilizar. Então é bem importante a gente fazer essa análise para o que a programação pode nos proporcionar em todas as disciplinas. Primeiro, que a programação está em tudo à nossa volta. Todas as profissões, todos os lugares. Esse momento que a gente está aqui agora, inclusive, né, a gente só está por conta da programação, que nos permite isso. E a gente tem, inclusive, hoje, novas profissões super relacionadas, profissões que até então nem existiam há uma década atrás, né? Então a gente tem diversos desenvolvedores, youtubers, e a gente nem sabe quais serão todas as profissões daqui mais 10 anos, né? Como que vai estar esse mercado. E aí, por isso, essa necessidade da gente se adaptar e conseguir construir coisas novas. E por que a programação é importante? Porque ela vai ajudar a gente a construir nos nossos alunos algo que a gente fala o tempo todo, inclusive, né? A gente sempre está falando que a gente precisa trabalhar com um aluno mais autônomo, que ele está no centro do processo de aprendizagem, mas como que magicamente a gente transforma esse aluno num aluno autônomo, que sempre recebeu um conteúdo pronto? E a programação vem para trazer mais segurança para esse aluno, para resgatar sua autoestima, para mudar a relação que ele tem com um erro, que até então ele tem muito medo de errar, ou ele sempre foi penalizado, inclusive, caso ele errasse, né? Então, a programação vem para mostrar que o erro faz parte, sim, do processo e que, inclusive, ele pode descobrir caminhos diferentes com aquele erro que, teoricamente, né, ele errou ali naquela atividade. E aí você começa a resgatar habilidades e competências nos seus alunos que são muito importantes para o desenvolvimento de outras habilidades, né, de habilidades maiores ainda. E aí você começa a trazer novamente aquilo que o aluno tem de forma nativa, que é a criatividade. Então, o pensamento computacional, ele vai trabalhar muito com isso, de você ter problemas, de você criar soluções para esses problemas. E a programação, ela não é apenas uma linguagem, né, que a gente vai ensinar para os alunos. Ela também vai fazer parte desse ensinamento da vida, para você criar novas soluções e encontrar caminhos. E a Apple, preocupada, né, com essa importância da programação, ela tem um conteúdo muito bom, muito acessível e criativo, para que os professores possam explorar esses conteúdos com seus alunos de forma interdisciplinar, em todos os conteúdos, para o que eles estão aprendendo dentro da sala de aula, sempre resgatando essa questão da criatividade também. E para que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso, né, e entender como que essa programação pode ser utilizada, então como que eu faço uma aula utilizando a programação? Nada melhor do que a gente demonstrar isso com atividades, né? Fazer essa parte prática. Então, é nesse momento que a gente pede para vocês que peguem o seu iPad, que a gente vai ter um convidado muitíssimo especial, um professor que trabalha com programação, para contar, então, como que é essa transformação, como que a gente associa, como que a gente linka vários conteúdos junto com a programação, que é o professor Luiz, que está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, professor Luiz, é uma honra tê-lo aqui. Obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. E eu vou deixar que você se apresente. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Dai. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer também a Yas, o Guilherme da Sejunta também pelo convite. Muito obrigado a vocês do Sincroniza. Eu sou o professor Luiz Bastos, eu trabalho na Maple Bird de Goiânia, né? Aqui nós temos um projeto de tecnologia, né? Que foi implantado há 2 anos, digamos assim, e eu venho inserindo essas aulas com o conteúdo de programação, mesclando com os conteúdos do dia a dia, juntamente com todas as possibilidades que esse programa maravilhoso da Apple nos oferece, né? Eu tenho formação inicial em geografia, em pedagogia também, tenho pós em neurociência da aprendizagem. Então, eu fico muito encantado com o programa, de ver o quanto ele contribui de diversas maneiras, né,
não só no conteúdo de geografia, mas também para o desenvolvimento cerebral dos estudantes, né, nessa capacidade de evolução que a programação ela instiga. E hoje vou apresentar para vocês uma atividade desse currículo novo que os colegas vão apresentar aí no final, aqui após a minha fala, e vocês vão perceber o quanto ele estimula esse processo criativo, né? Estimula com que as pessoas consigam resolver problemas complexos. O que a gente vai aprender hoje, né? Hoje, essa atividade, ela vai falar sobre controladores de eventos. Quem já está acostumado a se envolver com aprender a programar 1 e 2, já vai ter um conhecimento prévio para poder executar algumas coisas aqui, já vai estar mais tranquilo. Mas quem não estiver ainda familiarizado, pode ficar tranquilo, as atividades da Apple, elas vêm muito bem contextualizadas, você pode acessar lá no Apple Books todo esse material para que você possa inseri-lo juntamente com as suas aulas, então é algo muito encantador, assim, acho que vocês vão gostar muito. Essa atividade controladora de eventos, ela trabalha muito com gatilhos, né? Hoje em dia, a maior parte dos aparelhos eletrônicos, eles funcionam com esses gatilhos. Quando você aperta um botão, clica em alguma função, isso vai desencadear uma sequência de eventos que vai realizar algo, um despertador, ou uma função de acessar o navegador, e diversas outras, tirar uma foto, né? Então, isso que a gente estudou muito lá no Aprender a Programar 1, Aprender a Programar 2, vai vir muito aqui sobre a sequência, né? Que é muito utilizada, a questão dos sensores também, que a gente vai observar aqui. Pode passar para o próximo. Lembrando sempre que essas atividades que vêm no currículo da Apple, elas respeitam toda uma taxonomia de aprendizagem, né? Ela vai começando de uma maneira mais tranquila e depois ela apresenta problemas mais complexos para que você seja desafiado a desvendar esses problemas, tá? Mas dentro de um processo evolutivo. Então, aqui, eventos e invenções. Um evento é algo que acontece quando você continua executando outras atividades. Como assim? Eu peguei o meu celular, entro no despertador, coloco programado para despertar daqui 40 minutos. Eu posso sair desse despertador e continuar executando as outras atividades. À medida que você tiver o gatilho, que é quando o tempo terminar, ele vai gerar um evento, que é, digamos, o celular vai despertar com um som interessante, para que você se lembre de algo ou algo do tipo. E aí a gente vai observar que essas sequências, esses eventos que são desencadeados, eles existem no mundo há muito tempo, né? As máquinas estão aí para nos provar isso. E aí ele vem contextualizando essa atividade, né, com as máquinas de Rube Goldberg. Não sei se alguém conhece. O Rube Goldberg, ele era um engenheiro que virou cartunista. Então, o que ele fazia? Ele fazia várias publicações em jornais sobre máquinas, digamos assim, bobas, né, mirabolantes, para executar funções simples do dia a dia. Como vocês podem observar aqui na imagem, né? Essa máquina aqui é chamada de guardanapo automatizado. Então, observem que, à medida que ele posiciona a colher em direção à boca, vai ocorrer uma sequência de eventos, e esses eventos desencadearão com que o guardanapo seja levado próximo à boca dele para que ele se limpe, né? Então, a gente vai observar que esses gatilhos são importantes, tanto na programação dos celulares, dos aparelhos eletrônicos, dos iPads, quanto numa máquina simples como essa de Rube Goldberg, né? Então, esse gatilho ele é muito importante como ativação de uma sequência de fatos que levará a um evento. Pode passar. E aí, na atividade, há uma proposta para que os alunos criem a sua própria máquina de Rube Goldberg. E aí, lembrando sempre, as atividades da Apple, né, elas têm essa característica, desses currículos da Apple, elas têm essa característica de levar sempre a partir do concreto, né? Você sempre cria algo ali, ou no iPad, ou às vezes opção de criar manualmente, dependendo da faixa etária que você estiver trabalhando.
e depois você partir para algo mais complexo. Então, aqui nessa atividade, você vai observar que você vai criar a sua própria máquina de Rube Goldberg. E aí, lembrando sempre que essa máquina tem que ser ativada por um gatilho e ela vai ter uma sequência de eventos que levarão a um evento final, que no caso lá da máquina anterior seria limpar a boca com o guardanapo. Aqui, você pode fazer isso no Keynote, que vai deixar a atividade mais legal, você pode utilizar as ferramentas de animação do Keynote para deixar essa atividade mais interativa, e por final, você vai compartilhar a atividade com os colegas, né? Pensando sempre nessas soft skills aí, de trabalho em equipe, de desenvolver esse pensamento computacional, mas de uma maneira mais divertida. A atividade que a gente vai ver hoje é controlando eventos. Então, agora que você já explorou um evento, e como um evento pode ser um gatilho para uma função, você está pronto para programar com eventos e controladores de eventos. A atividade que a gente vai ver hoje, a Dayana já pediu para vocês baixarem, né, o Aventuras da Blue. Então, quem não entrou ainda, entra aí no Swift Playgrounds, vai lá em Ver Todos e baixa as Aventuras da Blue. Nós iremos fazer hoje essas duas primeiras atividades aqui, eventos de toque, a ferramenta imagem e espaçando gráficos. E nós vamos deixar para vocês um desafio para casa, né, que é a proposta do novo currículo do Aventuras, de que vocês desvendem essa atividade, controladores de eventos, que vai propor que você crie uma nova ferramenta. Então, ela é uma atividade que vai exigir um pouquinho mais de tempo de vocês, um pouquinho de dedicação, mas não é impossível. Vocês vão ver o tanto que as atividades, elas vêm muito bem detalhadas, então vai ser muito tranquila esse processo. Eu vou espelhar aqui o iPad, a tela do iPad, tá? Agora, quem puder aí, pega o seu iPad, abre o Aventuras da Blue, que nós vamos fazer a nossa atividade mão na massa. Só um minutinho que está espelhando aqui. Foi. Estão conseguindo ver a tela? Tá tranquilo? Então tá bom. Esse aqui é o ícone do Aventuras da Blue. Então nós vamos clicar. Vocês vão observar aqui que o aplicativo foi atualizado recentemente, então ele tem na versão anterior, você clicaria aqui em ferramenta de imagem, onde eu estou aqui com o Access Touch aqui, e ele apareceria o sumário. Agora ele vai ter esse outro símbolozinho aqui, e aí você clica nele, ele vai aparecer o sumário com todas as atividades. Vocês vão perceber que existem uma infinidade de atividades que você pode realizar e contextualizar das melhores maneiras possíveis. As que a gente vai fazer hoje são essas duas aqui, ó. Eventos de toque, tá? Então, vem aqui eventos de toque, a ferramenta imagem e espaçando gráficos. E vai ficar para casa aquele desafio, hein? Aqui. Ela vem sempre com o objetivo, né? O objetivo, pintar um universo com imagens diferentes. Então, a primeira coisa que ele vai pedir aqui é para a gente executar o código, para aparecer o que está na frase. Então, aqui no canto inferior direito tem a parte de executar o código, vamos clicar aqui, executou, e ele vai aparecer as primeiras funções aqui. Toque e arraste pela cena e pinte um universo com estrelas. Então, você vai tocar com o dedo, essa ferramenta chama OnTouchMover, que, então, conforme você arrasta, você vai perceber que vão aparecendo estrelas aqui, né? E o legal é que, se vocês observarem aqui, tem um quadradinho aqui em volta, um limite, né? Esse limite aqui funciona como um plano cartesiano, de eixo X e de eixo Y. Cada estrelinha dessa tem uma coordenada que você pode utilizar. Então, dá para contextualizar com matemática, com diversas outras coisas, né? Conforme você toca e arrasta pela cena, uma mensagem é enviada com a nova posição de toque, sempre que ele é movido.
mesmo que por uma distância mínima. Então, cada estrelinha dessa vai ter a sua localização exata, né? Sempre que a ferramenta imagem é selecionada, é chamado para cada evento de toque. E qualquer código colocado nele é chamado sempre que o toque é movido. O parâmetro touch contém a posição do toque. Se você criar um novo gráfico de estrelas e colocá-lo na cena, é um touch point position, novas estrelas aparecerão. Então, à medida que você vai clicando, novas estrelas aparecerão, mas cada uma delas vai existir uma localização. E aí, lembrando, toda atividade ela vem com a instrução, então não precisa de ficar com medo, sempre vai ter a instrução para te ajudar. Tem o livro para dar o apoio e a instrução na própria atividade. Então, como que você vai resolver essa atividade? Toque e arraste pela cena e crie alguns padrões interessantes. Aí depois você vai limpar, certo? Então, eu estou lendo aqui essa parte aqui, tá? Sempre a orientação da atividade vai vir enumerada aqui nesse cantinho. Vou lá no limpar. Usei o botão limpar. E a segunda, edite o código para criar um gráfico a partir de uma imagem diferente. Então, aqui eu posso inserir qualquer imagem. E aqui embaixo está a minha programação, que já foi executada no início que a gente começou a fazer a atividade. Então, vou clicar aqui. Ele vai me dar as opções. Vamos colocar aqui a bola de basquete. E quando eu executar, será que vai? Vamos pôr a blue aqui. Executa o código, tá? Olha eu esquecendo aqui. Importante a gente não ficar com medo de errar, como a Dayana falou. Não ter medo do erro, né? Esqueci de executar o código. Voltei aqui, coloquei para executar o código. E agora vai funcionar. Aí ele dá um sinalzinho que eu passei de fase. Vou para a seguinte. Essa atividade aqui, ela já vai começar a aumentar o nível de dificuldade. Ó, escolha a ferramenta imagem e toque e arraste lentamente pela cena. Você pode notar um pequeno problema. Em vez de estrelas individuais, você vê uma lista amarela irregular. Então, essa atividade aqui, ela vem para te ensinar como afastar uma estrela da outra. Vou executar o código aqui para poder aparecer. Para quem não sabe, a execução de código está bem aqui, tá? Executei o código. E aí agora, vou passar da mesma forma que eu fiz na outra, ó. E aí o que a gente percebe? Que as estrelas estão muito amontoadas umas das outras. Como que eu posso resolver isso? Existe, então, uma programação para que, quando uma estrela estiver muito próxima da outra, que ele não execute a programação, espere o espaço que eu vou delimitar aqui na programação, para que ele insira uma nova estrela. Então, para adicionar espaço entre as estrelas, você pode usar um código condicional. Para quem já trabalhou com aprender a programar, sabe que o código condicional é representado pelo if ou if-else. Então, previous space distance de touch. Se seu valor é uma distância que o toque se moveu desde que o último gráfico foi colocado na cena. Então, aqui vem o if, né, mostrando o código condicional, e a distância que ele colocou. Aqui, na parte de baixo, na nossa programação aqui, você vai observar que essa distância está muito curta. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos aumentar essa distância para que a gente possa ter estrelas de uma maneira mais clara. Então, eu vou colocar aqui 200. Vou colocar 100, 120. O que a gente faz agora? Sempre executa o código. Executar o meu código. Agora, quando eu clicar aqui na tela, vão aparecer as estrelas. E aí, a gente passa para a próxima fase. Aqui, então, vocês vão perceber a conexão entre essas duas ferramentas, né? Aqui também eu posso mudar a imagem, né? Posso colocar outras coisas. Executo aqui o meu código. Posso colocar outras ferramentas, posso colocar uma bola e assim por diante. Na ferramenta que a gente vai deixar para vocês fazerem em casa, vocês vão perceber que o código já não vai vir tão prontinho. Vocês vão ter que criar um código para criar uma nova ferramenta. E aí, quem tiver curioso já pode ir mexendo aí. Entra lá em
controladores de eventos, criando uma nova ferramenta. Deixa eu pegar aqui. Vai entrar aqui, ó, controladores de evento, criando uma nova ferramenta. Vocês podem ir degustando aí enquanto a formação acontece. Deixa eu voltar aqui agora. Daiana, pode voltar para a apresentação. Então, essa atividade, né, como que a gente contextualiza isso com a vida real? Eu peguei um exemplo da disciplina de geografia, mas se vocês explorarem aí, vocês conseguem fazer conexões com diversas outras disciplinas. Em ciências, na parte de astronomia, vocês podem também fazer na parte de matemática, tem muita coisa para ser feita. A parte também, ó, de história, dá para contextualizar com Revolução Industrial. Eu pensei assim numa aula prática, né, para a gente poder executar essa atividade, quando eu estivesse ensinando sobre a evolução das máquinas, né? Você ensina o processo do artesanato, passando pela manufatura e chegando à Revolução Industrial. Como que essas máquinas evoluíram e como as meninas mesmo falaram, o pessoal da Sejunta falou no início, o Guilherme, a programação está presente em tudo nas nossas vidas. Aqui a gente tem um exemplo de outra máquina de Rube Goldberg, que é um despertador. Imagine que o gatilho aqui está no ponto A, né, no pássaro, e ele vai gerar uma série de eventos que culminarão aqui com uma água que cairá na pessoa para ela despertar. Hoje em dia, isso é feito de uma maneira muito mais moderna, né? Nós temos um despertador que ele vai te fornecer temperatura, te fornece a hora, e você pode programá-lo para que em determinada hora ele dispare um evento, que é um alarme, para que te auxilie no processo de acordar ou de fazer outras atividades. Então, gente, o pensamento computacional, ele não está presente somente na parte de programação. O pensamento computacional, ele estará presente em tudo. O desenvolvimento do nosso cérebro, quando a gente realiza atividades que envolvem pensamento computacional, o nosso cérebro ativa diversas áreas que vão contribuir para o seu avanço. E aqui, ó, ideias adicionais que a gente poderia trabalhar também com essa atividade e com outras, né? Coordenadas geográficas, eu pegar ali o eixo X, o eixo Y, posicionar essa estrela em determinada coordenada geográfica, trabalhar a parte de astronomia, escolher uma constelação e tentar com que os alunos construíssem uma constelação com aquelas estrelas. Então, deixem a mente de vocês livres para viver essas aventuras que serão propostas aqui nesse novo currículo que a Sejunta e o Sincroniza vem trazendo para vocês de maneira tão pioneira aqui. Acho que é isso, e espero assim, que vocês tenham gostado. Obrigado pela oportunidade e terão muito mais outras programações aqui durante o evento. Muito obrigada por toda a explicação, né, por toda a contextualização, foi ótimo. E falando em relação à programação para todos, o que a gente viu aqui em relação ao material que a Apple nos traz, e promove sempre a criatividade, a colaboração e a solução de problemas, né? A gente conseguiu ver essa parte e todas essas habilidades dentro dos livros e dentro das atividades propostas também. Então, né, a gente consegue trabalhar com a criatividade, com a colaboração, porque a programação pode e deve ser desenvolvida, né, com mais pessoas, então com a sala, com o grupo, em dupla, em trio. Então, um vai ajudando o outro e vai aprendendo a lidar com as habilidades do outro, né? E a solucionar também os problemas de forma individual e de forma coletiva. Lembrando sempre que é o que o professor Luiz acabou de comentar. Aqui a gente não tem problema de errar. O erro faz parte, né, do ensino e aprendizagem. Então, tá tudo bem e a gente segue com isso. A linguagem Swift, como vocês puderam ver, é uma linguagem muito fácil de ser usada, ela é muito poderosa e é um código aberto. Então, vale muito a pena, todo esse material traz essa proposta, não só como a linguagem Swift,
mas toda a programação para todos, e agora em especial esse lançamento que a gente está contando aqui para vocês, que é o Aventuras, todo o material é fácil de usar, é um material extremamente poderoso, e a parte do código é incrível que esse código tem acesso ao mundo inteiro, certo? E aqui a gente traz os livros para eu trazer um panorama geral para vocês. A gente tem a parte da programação para todos, puzzles, que vocês já conhecem, que vocês já têm acesso, e esse lançamento, que é o Aventuras. Então, tem aqui o laranjinha, como um todo, é o livro do aluno, e o branco, que é o guia do professor. Então, aqui tem as atividades contextualizadas, como o professor Luiz falou. Tem a questão do aprenda, do connect, do experimente. Então, ele vai fazendo todo o passo a passo desse material, tanto para o aluno quanto com o professor. E o professor pode fazer todas as adaptações na sua disciplina, né? A gente tem um exemplo aqui vivo do professor Luiz, que é um professor de geografia e que dá programação. Então, a programação não pode nos assustar. Ela vem para que a gente consiga nos aventurar, né? Nessa parte da programação, a conhecer, a descobrir novas possibilidades. Nós, como professores, e os nossos alunos também, que eles cada dia mais estão se descobrindo, né? Essa é a parte do Programação para Todos. A gente tem o Puzzles, tem todo imbricado com a BNCC. Ao final do nosso webinar aqui, o Gui vai mandar para vocês, o pessoal da Se Junta, após a avaliação, por isso que é tão importante também vocês fazerem a avaliação, esse material, que é a conexão do Programação para Todos com a BNCC e a parte da cultura digital, a parte da programação em si. Então, está todo em conecto com a nossa base nacional, né? Então, é um material da Apple, mas que faz conexão com o nosso currículo. Então, por isso é muito rico também para a gente usar, né? E fazer todas essas... pôr em prática de fato. Agora, eu convido a Dai para sistematizar tudo que a gente conseguiu ver nessa 1 hora, né? Nesse tempinho aqui. Dai, com você. Obrigada, Yas. Obrigada, professor. E a gente ainda tem mais atividades, viu, pessoal? Não é que já está acabando, mas ainda tem bastante coisa aqui para que vocês possam contribuir e muitos recados que a gente precisa dar para vocês, tá bom? Então, a gente costuma construir as nossas formações de um modelo que vocês possam também replicar depois, pensando na sala de aula, pensando no planejamento da aula de vocês. Então, por isso que a gente começou com uma atividade de metacognição, falamos sobre os objetivos, tivemos a atividade de mão na massa, a contextualização dela, e aí a gente gosta de fazer essa retomada dos principais pontos que a gente conversou até aqui. Então, nós tivemos levantamos, né, a importância da programação, por que ela é importante para a gente, por que a gente precisa trabalhar esse tema com os nossos alunos, exploramos o universo Apple da programação, conhecendo aí esse lançamento do livro de aventuras. Então, olha, quem está aqui, notícia fresquinha que vocês estão acompanhando e já explorando. Exploramos, então, essas atividades, né? Conhecemos uma atividade ali do livro, explorando juntamente com o iPad e fizemos essas atividades de metacognição. Pode passar, Yas. E aí, agora, e olha só, reparei que poucas pessoas contribuíram ali no chat, hein? Agora a gente vai observar aqui novamente. A gente vai voltar lá para a nossa folha, que vocês separaram no começo da formação. E agora a gente tem mais 2 perguntas para acrescentar nessa nossa folha. Primeiro, o que eu aprendi sobre programação para todos, nesse nosso encontro, nosso breve encontro, e o que eu colocarei em prática sobre programação para todos. A gente vai dar aí um tempinho para que vocês possam preencher essa folha que vai ficar com vocês e para colocar aqui no chat também, tá bom? Vou olhar aqui se o pessoal está respondendo, não precisam ficar com vergonha dessas contribuições. Todas elas são super bem-vindas, certo? Então, lá no começo a gente tinha 2 perguntas, agora a gente adicionou mais 2 perguntas. E só para contar para vocês,
Essa atividade que a gente contextualizou mais aqui da metacognição, vocês encontram também no livro de programação. Então, por isso que a gente quis fazer, porque ela está super associada ali, para que vocês já façam essas análises iniciais e finais com seus alunos. Então, vocês encontram lá também como nuvem de palavras, ok? Ela está dentro desse material fantástico de programação. Pode passar, Yas. E, enquanto o pessoal está fazendo a sua folhinha e respondendo aqui, olha só, a Tereza já contribuiu, inclusive, obrigada, Tereza. A gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês têm alguma dúvida, a gente viu que tinha uma ali, que a gente vai contar para o professor, não sei se chegaram mais aí com os meninos. E aí a gente vai abrir para as nossas perguntas e para um momento que é essencial para a gente, pessoal. Vocês não podem sair daqui hoje sem fazer essa avaliação, porque a gente sabe que depois, né, a gente vai para outras coisas, do horário a gente já vai para a janta e aí depois a avaliação fica perdida. E ela é super importante para a gente saber o que conteúdo faz sentido para vocês, o que vocês estão precisando de ajuda, tudo bem? Então, o QR Code já está aqui na tela, a gente vai colar o link aqui da avaliação também. Enquanto isso, a gente vai coletando as perguntas, respondendo e vocês contribuindo aqui no chat, tá bom? Meninos? Bom, a primeira pergunta que surgiu aqui foi a seguinte. Aventuras da Blue é utilizando no ensino fundamental 1 e 2 ou para o ensino médio? Pode responder, Mr. Luiz, fica à vontade. Olha, essas atividades, no geral, você vai ter que observar como que está esse processo de avanço desses conhecimentos na área de tecnologia dos seus alunos. Então, eu, por exemplo, os meus alunos que a gente já tem, esse projeto já está em andamento, a gente já vem trabalhando isso há um tempo, eu já consigo fazer essa atividade com eles, com um aluno de Fundamental 2. Então, ter esse termômetro mesmo de como está esse conhecimento prévio dos alunos, para que você possa. Pode ser que você consiga trabalhar com Fundamental 2, caso você já esteja dentro desse processo. O ensino médio pode ser trabalhado também com o ensino médio, à medida que você for medindo, né, essa capacidade dos alunos, porque esse currículo também, eles estão interligados, né, precisa de todo um histórico, e o desafio em si, né, não ter medo de fazer as coisas, porque acho que a gente, quando tenta inovar, avançar, os alunos ficam muito curiosos, né, e às vezes eles avançam de uma maneira que a gente nem imaginava. Então, é sempre nessa expectativa, assim, eu acho que compensa, dá para aplicar nos dois, não tem assim, é para aplicar só no fundamental ou para aplicar só no médio. Perfeito. Uma outra pergunta. Como que você começou com programação? Foi difícil? Não, assim, eu acho que esse material da Apple é muito bom, ele é muito bem estruturado. Então, não vou dizer para você que foi algo assim, foi facinho, mas com dedicação e o suporte do material, você consegue facilmente. Não tem assim um terror muito grande, né? Assim, acho que qualquer pessoa que esteja disposta a ler o material, a dar uma pesquisada, a se envolver com os jogos, e aí o que é mais interessante, quando você executa a aula e os alunos ficam totalmente encantados com aquele conteúdo, né, da forma como foi ministrado, e isso é muito motivador. Para mim, pelo menos, é uma coisa que é muito importante. Legal. Tem uma outra aqui, essa pergunta é muito boa. É necessária uma disciplina dentro da grade para poder aplicar esses currículos, ou tem outros modelos que você enxerga a possibilidade? Olha, pode acontecer das duas formas, né? Quando você implanta uma disciplina, vão ficando mais fluidas, né? O processo, porque você tem toda semana ali, você tem um horário específico para aquilo. Mas nada impede que isso seja implantado em todas as disciplinas. Eu vi aqui um pessoal comentando sobre arte, né? É só você ir pesquisando esse processo, converse com a equipe para que vocês possam conseguir trabalhar o que é melhor para a arte, ou o que é melhor para outras matérias, para matemática, para geografia, tem conexões com tudo. E aí sempre dá uma olhada no material, que ele vem com a parte muito completa de contextualização, que vocês vão conseguir vislumbrar isso de uma maneira mais tranquila.
Legal. Tem uma outra do Rodrigo, essa daqui é boa também, vou passar na frente da outra aqui. Como é organizada uma aula como essa? O professor faz parte dos desafios junto com os alunos têm um tempo para a prática individualmente dizendo, tem lição de casa, se você puder contar um pouco da dinâmica da prática em si. Ó, uma aula como essa, geralmente, eu demorava em torno de... demora uma aula e pouco para você... Uma aula, duas para você executá-la, né? Então, você vai ter essa parte de contextualização, que aí você já pode conectar com o conteúdo que você estiver trabalhando, e depois a parte da programação, porque ele tem que programar, ele vai ter que compartilhar, porque o currículo da Apple, ele sempre estimula muito essa questão do trabalho em equipe, que eles possam resolver de maneira conjunta esses problemas complexos, esses desafios que são lançados. Então, é mais ou menos essa dinâmica, mas vem tudo muito bem estruturadinho, tá? Não precisa ficar com medo. E à medida que você, dependendo também do nível dos seus alunos, você consegue executar tudo de maneira mais rápida. Tem que sempre pegar o time, né? De como que está o desenvolvimento de cada um, observar. Não existe uma receita prontinha, né? Sim. E uma pergunta aqui eu vou juntar com outra. As atividades do livro, todos os alunos têm que ter iPad. E como você está organizando essas atividades na pandemia? Olha, então tem como você fazer com o iPad e tem como fazer sem o iPad. Eu já tive momentos que no dia não tinha a possibilidade de fazer com o iPad, eu fiz a parte de contextualização, de execução, né, de mostrar, dá para executar. E as atividades são encantadoras, né? Eu já trabalhei com várias faixas etárias, essa especificamente trabalhou com Fundamental 2, mas com Fundamental 1 também, e é muito, assim, estimulante mesmo essas atividades, a parte de conteúdo que ela traz, o enriquecimento curricular é muito grande. Então, eu acho que contribui bastante, tanto elas utilizando o iPad, ou quando você não tem um iPad também, você executar a primeira parte da atividade, acho que funciona muito. Perfeito, obrigado pela contribuição. E daí fique à vontade para seguir. A gente tem mais uma pergunta, para falar a verdade, para o professor, que era para ele contar um pouquinho se ele conseguiu trabalhar já, ou se ele trabalha colaborativamente com outros professores com programação, ou como que tem sido isso na escola dele. Para mim, é assim, eu já faço essa contextualização na parte de geografia, né? Mas outros professores também me auxiliam. Eu, às vezes, consigo entrar juntamente com eles na aula deles para fazer esse processo. Então, estariam ali dois professores trabalhando ao mesmo tempo. Funciona super bem, porque cada um faz a contextualização da sua área de uma maneira mais bem aprofundada, né? Claro, se tiver uma área de, por exemplo, de matemática, o professor de matemática vai fazer a parte do plano cartesiano lá de maneira perfeita. Eu vou penar um pouco, eu consigo fazer. Mas é importante essa relação dos professores trabalharem juntos, esse trabalho em equipe, funciona muito bem. Legal, professor, obrigada. Agora a gente entra com alguns recados. A gente vai chamar novamente os meninos da Sejunta para falar para vocês dessas novidades e eventos que temos por aí. Bom, gente, a gente está vivendo e entrando agora na Semana Mundial de Programação. Tem muita coisa que acontece nessa semana, seja de outras plataformas, seja de outros mecanismos, outros ecossistemas, mas todos eles com o único objetivo que é trazer o conceito de programação para mais próximo da gente, para mais próximo das práticas, para mais próximo da sala de aula. Quando a gente fala das habilidades do século XXI, quando a gente fala do aluno do século XXI, a gente fala dessas habilidades que são facilmente relacionadas à programação, como solução de problemas complexos, como a própria questão de entender que o erro é parte do processo, de que tá tudo bem errar e que errar faz com que a gente perceba oportunidade de melhoria e que tudo isso dentro de
uma atmosfera adequada, digamos assim, faz muito sentido para o desenvolvimento do aluno e nosso também. A gente aprende também junto com eles, né? E não dá para falar o contrário. E a Semana Mundial, ela traz a programação justamente para aproximar a gente disso. A Apple está iniciando essa iniciativa conosco, então o anúncio do currículo faz parte da comemoração da Semana Mundial de Programação, mas tem também outras conexões que vocês podem encontrar pela internet, e a gente vai deixar como links de recomendação para vocês no e-mail que a gente envia posterior ao evento. Fora isso, a gente tem também 2 outras iniciativas junto com vocês que a gente gostaria muito de convidar. A gente vai dar sequência junto com a Semana do Código para 2 outros eventos. O próximo, ele é o Beabá da Programação para Docentes. Então, vocês que se interessaram, vocês que querem dar os primeiros passos sentido à programação, a desenvolvimento, a entender desde o início, de onde que veio, como que começou, para onde que eu posso seguir, vocês podem e devem participar do evento do dia 30 do 11. A gente vai enviar também o convite para vocês. E lá a gente vai falar basicamente sobre por onde começar, como começar. A gente sabe que o Mr. Luiz, que apresentou hoje da Maple Verde Goiânia, ele trabalha bastante com programação e trabalha há um tempo já, então ele tem uma certa estrada que ele percorreu, mas e quem quer entrar nessa estrada hoje? Por onde começa? Então esse evento a gente vai justamente trazer esses primeiros passos, onde encontrar os primeiros recursos, onde dar os primeiros passos e sempre que possível deixar para vocês os links de recomendação dos materiais da Apple e por aí vai. E no dia 3, vocês que também neste evento de hoje tiveram interesse de dar sequência na conexão com o currículo da BNCC, com a Base Nacional Curricular, a gente no dia 3 fará um evento exclusivo sobre isso. Como a gente vai conectar a criatividade, o currículo de criatividade e programação por meio muito do que as meninas trouxeram, Yasmin e a Dayana, com a Base Curricular Nacional. Então fiquem à vontade para participar também, é um evento que a gente está fazendo com muito carinho para conectar justamente o planejamento do ano que vem com as iniciativas que a gente está aprendendo hoje, e a gente quer avançar com vocês e estar junto com vocês. Caso Léo, Yuri e a Cidai queiram trazer mais complementos, fiquem à vontade, se não, pode seguir aqui. Legal. A gente está inaugurando hoje também, é um dia muito festivo, né? Eu estou me sentindo uma pessoa muito especial por trazer tanta novidade, porque é o currículo, porque são os eventos, mas também porque a gente criou um grupo no WhatsApp para educadores. A gente tem essa experiência com pessoas da parte técnica dos projetos, então a gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente compartilha coisas, em que a gente tira dúvidas, que a gente fala como o iPad, o Mac se comportam em determinadas situações com determinados sistemas da Microsoft, da Google, e a gente quer também trazer esse tipo de senso de comunidade para vocês docentes. Então a gente fez um grupo no WhatsApp, a gente quer convidá-los todos a pegar o celular de vocês, entrar no WhatsApp, e lá tem uma opção de juntar-se pelo link, e lá a gente vai compartilhar algumas coisas, mas definitivamente a gente vai compartilhar menos do que vocês, porque a gente quer que o grupo seja de vocês, que seja orgânico e que vocês troquem dicas mesmo. Que vocês possam levantar perguntas, por exemplo, olha, eu estou tentando trabalhar o aplicativo do Kahoot, mas eu não estou conseguindo determinada atividade. Como que eu faço? E que seja uma comunidade de apoio muito forte. E na medida que forem surgindo essas coisas todas de novos currículos da Apple, por exemplo, no dia 19, no dia 20, melhor dizendo, que teve o dia da luta contra a desigualdade racial, a gente, junto com a Apple, lançou e anunciou, compartilhou com vocês o arquivo de como criar essa causa parte da comunidade, como trazer para próximo dos alunos essa luta por igualdade racial, e tudo que sair de novidade a gente vai compartilhando lá com vocês, mas ressaltando, a gente quer muito que isso seja para vocês, de professor para professor, e que essa junta, que essa sincroniza, que a Apple esteja bem lá nos bastidores e que vocês que realmente compartilhem e criem os conteúdos. Esse grupo do WhatsApp a gente deve compartilhar também nos outros eventos, também em outras comunidades, mas lembrando que são só professores, tá? Então fiquem à vontade para compartilhar, para criar. E, gente, esse é o evento de hoje. A gente agradece demais a participação de vocês. A gente sempre se sente muito honrado de ver vocês aqui interagindo, engajados. A gente sabe que é um ano muito cansativo e que está chegando no final, e isso torna muito mais especial a presença de vocês para a gente.
E, Mr. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui compartilhando suas práticas com a gente, como que você trabalha a programação e esse novo currículo de aventuras. O Yuri também pelo apoio incrível que vocês têm dado. E da IAS também. Obrigado pela participação da Sincroniza, por essa parceria incrível que vocês têm feito com a gente, junto aos programas da Apple. E fiquem à vontade para somar. Obrigada, Gui. Obrigada a toda a equipe da Sejunta, professor Luiz, prazer estar aqui com você. Obrigada, pessoal, que ficou aqui com a gente. A gente sabe que o tempo é extremamente precioso para todo mundo e vocês puderam nos acompanhar. Depois vocês vão receber esse material para fazer com calma, para fazer o desafio. E muito legal que tem esse grupo de WhatsApp, porque eu acho que traz algo que a gente estava bem preocupado, que é dessa continuidade após os eventos, né, para que vocês continuem interagindo e trocando. Numa comunidade de professores, a gente consegue construir, aprender muito mais e fica mais fácil, porque às vezes a pessoa já fez, já está num passo à frente, a gente troca essas informações, então que vocês possam realmente trocar bastante informação para se aventurar nesse universo Apple, como o nosso próprio livro diz. Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada e até uma próxima. Tchau. Yas. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, professor Luiz, por sua disponibilidade, pela sua dedicação em mostrar atividade, em passar para as pessoas, né, que é possível todo mundo usar a programação, que a programação de fato é para todos, e nos encantar com isso. Muito obrigada também ao pessoal da Sejunta por mais um evento. Esperamos ter mais momentos juntos. Obrigado também você, professor, que esteve conosco. Esperamos que você tenha gostado, que tenha feito bem para as suas práticas e que a gente possa se ver em breve. Até a próxima!